E aí galera da Supercards, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente me pediu para fazer, que é o vídeo sobre a nova lista de banida que a Konami criou aí. E pela primeira vez, não é a primeira vez, mas primeira vez em muito tempo, as listas são diferentes e elas são completamente diferentes em relação ao OCG. E as outras vezes que elas foram diferentes foi acho que na vez que saiu o Brionac, teve uma outra vez que podia trazer o Infect Virus lá, que não podia, há muitos anos atrás isso. E eu já tinha ouvido o rumor que a lista poderia ter sido diferente, uns 2 dias antes, já tinha saído a japonesa, e uns 2 dias antes de sair essa. Já tinha ouvido o rumor do pessoal lá dos Estados Unidos que poderia ser diferente. Eu não acreditei muito, e acabou que deu, saiu essa lista completamente diferente, muito surpreendente. E, na minha opinião, a melhor lista da história do jogo. Nunca antes, pra mim, eles fizeram uma coisa tão acertada. A questão é que as pessoas têm uma dificuldade em mudanças, né? De se adaptar às mudanças. E aí, quando acontece uma mudança tão drástica dessa de repente, com um monte de coisa que as pessoas já estão acostumadas, muita gente começa a reclamar. Mas se você parar para analisar friamente o que aconteceu, foi uma coisa muito boa que aconteceu para o jogo. E eu vou tentar explicar brevemente, assim, nos 15 minutos que eu faço nos vídeos, para tentar explicar mais ou menos o que eu acredito que tenha sido o raciocínio da Konami, porque realmente, dessa vez, eu acredito que eles, além deles terem raciocinado, eles muito provavelmente testaram essa lista, conforme eles foram fazendo as mudanças, para poder saber o que é bom, o que é ruim. Então é isso, eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Primeiras banidas. Eles baniram os 4 dragões bebês que não deveriam nem ter sido criados. Porque pra quem acha que o dragão morreu, ele não morreu não, vou avisar logo pra vocês. Não acabou, tá? O deck ele continua muito bom. Não tanto quanto antes, óbvio, mas ele continua muito bom. E ele era absurdo por causa desses bebês que foram criados depois do que os dragões de fato. Eles foram banidos e eu acredito que isso foi uma ótima medida. Foi uma ótima medida tanto do lado competitivo quanto do lado comercial da Konami, pelo fato deles estarem. Eles vão lançar até o fim do ano 4 teams com os dragões como capa, então não seria muito prudente deles banirem ou restringirem qualquer tipo dos dragões. Acho que foi uma boa medida. E aqui, a partir daqui, começam as coisas controversas, né? Nem todas, mas grande parte das controvérsias estão aí nas banidas. Primeiro, eles baniram, acredito que 2 das principais staples do jogo nos últimos milhares de anos, que é o Reborn e o Heavy. Eu venho há anos pedindo para isso acontecer. Principalmente o Heavy já foi, mas o Reborn era incrível ele não ser banido. E ele foi banido finalmente, que é uma carta absurda que não faz sentido ela poder ser usada. E finalmente ela foi banida, eu acho isso muito bom. E as outras cartas você pode perceber que, nem todas, mas acho que eu vou apontar agora, foram cartas que foram banidas pelo fato delas serem muito absurdas em algumas estratégias específicas. Que é o caso do Card Destruction, que ela é muito absurda, por exemplo, em Dragon Ruler, todo mundo sabe, né? Dark World e tal. E ela também ela abre muito precedente para deck de. Qual é o nome, meu Deus? De FTK, essas coisas. Deck de Empty Jar, deck de Overdeck, que também tem o aquele bichinho azul, ritual que eu esqueci o nome agora, que até foi restrito. Ele dá muita margem para esse tipo de coisa. Então foi uma ótima. Eu acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos, que não vai dar tempo de falar tudo, não, tem muita coisa para dizer. Mas enfim, o Card Destruction foi banido por causa disso, eu acho muito interessante também. Outra carta que foi banida, que também valeu muito a pena ter sido banida, foi o Gateway. Uma carta completamente ridícula. Assim, você tem lá a sua probabilidade de comprar ela na primeira mão no Six Samurai, que é 15%. Então, num torneio lá de 10 rounds, em cada 10 games você vai comprar ele de 1 a 2 vezes, teoricamente, na probabilidade normal das coisas. Essa 1 ou 2 vezes que você comprar ele, muito provavelmente você vai ganhar um jogo, você vai ter um alto-win. É meio ridículo ter um tipo de carta assim. Tirando essas cartas do jogo que fazem esse tipo de coisa, dão vantagens muito absurdas com pouco investimento, isso atrapalha muito o jogo porque ele tira às vezes a chance de reação de qualquer dos outros jogadores. Era muito difícil você ganhar um jogo onde você tomava um gateway completo, que o cara fizesse 2 summons, né? Então foi muito bom a Konami ter banido o gateway. Eles também baniram o Avarais, que na minha opinião também foi muito acertado. Eu concordo com quase tudo que eles fizeram nessa lista, sinceramente.
Porque no início eu fiquei muito chocado com a quantidade de mudanças. Primeiro tem o baque e você não consegue nem assimilar o que aconteceu, porque foi tanta coisa que mudou que você não consegue nem identificar, tipo, ah tá, isso mudou, isso vai ficar bom. Não dá, porque mudou tanta coisa ao mesmo tempo, uma coisa que é difícil. Eu acho que a última lista que teve tantas mudanças foram 26 mudanças. Essas foram 46 ou 47. Eles quase dobraram o número de mudanças. E não foi só na quantidade, né? Na qualidade das mudanças. Foi muito interessante. Eles baniram o Avarice. Eu acho que também foi muito acertado o fato de eles terem banido o Avarice, porque é o tipo de carta que você pode comprar e virar um jogo, ou você assegurar uma vitória. Você já está ganhando, você tá ganhando o jogo por pouco, você tem um Avarice na mão, você está tranquilo. Você pode jogar suas cartas com um pouco mais de... me fugiu a palavra em português, mas é reckless. Sem ter repercussão negativa das suas ações, sabe? Você pode fazer as coisas você tem o backup do Avarice para poder te garantir que mesmo que você esteja completamente errado, você tem o respaldo do Avarice por trás para poder te garantir que você não vai perder o jogo. E eu acho que esse tipo de carta também é legal. Até porque, e também tem o fato deles lançarem um Pot of Duplicity, eu acho o nome, que tem a ver com a Avarice, é parecido, mais ou menos como funciona. Então, comercialmente também foi interessante para eles. Eles baniram também as duas Quick Plays que praticamente, na minha opinião, definiram o formato passado, que foram o Rejuvenation e o Judgment. Assim, eu acho que o que aconteceu com os dragões talvez não precisasse banir o Rejuvenation, assim como aconteceu no Japão, porque eles restringiram. Mas banir também eu não fico triste não, porque o Rejuvenation ele também já foi usado, antes de ele ser usado no dragão, ele era usado no deck de Exódia, que tinha Card of Consonância, aquela pedrinha do dragão branco, aí descartava, aí buscava o dragão, aí descartava pro trading, no fim do turno dava Rejuvenation e comprava 20 mil cartas. Então, eu acho que vale a pena ela ser banido, é uma carta muito velha, ninguém vai perder muito com o fato da Rejuvenation ser banido, então é legal eles fazerem isso. O que eu queria dizer é que a impressão que deu em relação a essa lista é que é como se quando a gente estivesse fazendo um reboot no jogo. Porque chegou no momento que eles podem lançar a coleção nova, que tem tantas cartas, agora não mais, mas tinham tantas cartas boas, que você começava a montar um deck e já tinha 15 cartas, mais ou menos, dependendo de como fosse o seu deck. Por exemplo, se o seu deck fosse de Trap, você ia ter Solemn, Prison, Bottom, não sei o que lá. Entendeu? Você não ia... Muita coisa se automontava, sabe? Porque as traps já estavam definidas como muito boas. Por mais que eles lançassem, para eles poderem fazer as suas traps atuais ficarem ruins, eles nunca iam conseguir elas ficarem ruins. Eles teriam que lançar coisas melhores para você deixar de usar as coisas antigas. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? E isso aconteceu claramente com a evolução do Dragon Ruler. Isso é na minha opinião, isso é o que eu entendo do jogo. A impressão que deu é que a Konami pegou e, ao invés de fazer o jogo diminuir a power creep, tipo, as cartas ficarem muito boas, eles começaram a criar coisas melhores, e aí, ao invés de banir essas coisas, eles não faziam nada com essas coisas, criaram coisas melhores ainda. Você pode ver isso muito bem pelo Mermail e depois o Dragon Ruler. Que o Mermail é um deck absurdo. Você pra ver o que o Mermail faz, é bem ridículo. É muito overpower. E aí, eles lançaram o Dragon Ruler e o Judgment e o Mermail ficou ruim, o que é muito ridículo. Porque eles conseguiram fazer um deck tão absurdos que um deck absurdo como o Mermail era, ficou obsoleto. Então, eles não tinham mais o que fazer. Se eles não tomassem essa medida em algum momento do jogo, ele não ia ter o que eles inventassem nos próximos sets que ficasse melhor do que as coisas antigas. Ia chegar no momento onde eles precisariam fazer isso. Esse momento foi agora. É difícil das pessoas aceitarem esse tipo de mudança tão drástica, mas essa mudança tinha que acontecer. Por isso que Por exemplo, eu estava vendo o booster do Shadow Spectre. Se a lista continuasse no mesmo molde de antigamente, banindo uma aqui, uma ali, restringindo aqui e ali, eles não venderam uma carta daquele booster, porque as cartas atuais são tão melhores que as cartas que vão sair lá, que ninguém ia comprar nada porque não ia precisar. Todo mundo já ia ter os decks atuais prontos, por mais que eles mexessem no Dragon Ruler mais ou menos lá, ou no Spellbook, esses decks continuariam muito melhores que os decks de antes. Então eles precisavam dar esse reboot no jogo. Não tinha outra forma. Eu acredito que ou eles baniriam coleção, fariam que nem Magic, que nem Pokémon, sei lá, se eles fazem isso também. Não teria outra alternativa. Eu saí completamente do assunto da lista em si,
porque eu achava que era importante eu explicar isso para as pessoas, porque eu vi muita gente, eu postei na minha página do Facebook, o que as pessoas achavam da lista, eu vi muita gente reclamando. Eu acredito que elas reclamaram por não ter pensado dessa forma, porque o jogo não tinha para onde mais aumentar o poder das cartas. Eles não tinham mais o que fazer. Você comprar 6 na Indie Phase e poder comprar outra carta que faz mais 6 na Indie Phase, não tá certo. Eles não tinham mais o que fazer, eles tinham que fazer isso, banir tudo. Banir tudo para poder começar a jogar com outras cartas, não as mesmas sempre, entendeu? E eu acho que com essa lista de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses ainda não tá certo, mais ou menos como que vai ser, vai fazer com que essa rotatividade seja maior ainda. Eu acho isso muito inteligente da parte deles, porque eles vão vender muito mais. Porque cada lista você, mais ou menos, né, você fica meio que forçado a comprar material novo da Konami. E isso é bom pro jogo, porque o que eu estava conversando com os meus amigos outro dia é que quando tem uma lista nova, as pessoas que se adaptam melhor e mais rápido, elas se sobressaem muito melhor do que as outras pessoas que dependem dos resultados de outros torneios, porque elas têm essa adaptabilidade, sei lá, essa palavra aí que eu confundi toda aqui, muito mais facilmente, entendeu? Eles conseguem fazer isso com muito mais tranquilidade. Eles não precisam depender de resultados de outros torneios para poder se adaptar em formato consolidado para você poder aí sim comprar as cartas, comprar os decks. Vai ter que ser uma coisa muito mais rápida, entendeu? Coisa que não precisava acontecer antigamente. Por exemplo, tinha um formato de 4 meses de Dragon Ruler. Chegava no segundo mês, todo mundo já estava tranquilo, sabia como era o Dragon Ruler, sabia as cartas que eram boas contra Dragon Ruler. Agora não. Vai lançar um negócio, vai passar um mês, não vai ter torneio. Quando tiver o torneio, já vai ter acabado a lista. Então você vai ter que ir vai ter que melhorar muito mais rápido. O treino vai ser muito mais importante nesse aspecto, na minha opinião. Então, eu vou voltar aqui para a lista. Então é isso que eu queria dizer, né? Essas duas cartas são cartas completamente absurdas que foram que definiram o último formato e elas, para mim, elas exemplificam o problema que a Konami criou e ela teve que resolver agora, que foi tentar diminuir a Power Cap completamente para poder começar a criar outras coisas, porque senão eles não iam conseguir vender nada nunca mais. A não ser que eles começassem a criar carta, banir carta, criar carta, banir carta, e ninguém gosta muito disso. Quando eles criam um deck inteiro, depois banem o deck inteiro logo em seguida, entendeu? Eles gostam de dar uma continuidade para as coisas. Tanto que, na minha opinião, vai ser tranquilamente possível você jogar de Dragon Ruler e Spellbook nessa lista agora. Sem problema nenhum, entendeu? Quem tinha o deck e gostava do deck pode continuar. Sem contar que agora abriu uma porrada de opção. Óbvio que depois do primeiro um mês e meio de formato, lá para outubro, quase novembro, já vão ter uns decks mais consolidados. Não vai chegar no torneio isso para conta de 18 decks diferentes. Mas, pelo menos agora, esse YCS de Toronto, que vai ser no primeiro dia da lista, vai ser uma loucura. Vai ser uma coisa que eu queria muito jogar no torneio desse. Porque vai fazer muita diferença você se adaptar rápido e saber o que os outros decks fazem. Tem gente que joga há 2 anos que não sabe o que os Blackwing fazem direito. Por exemplo, eu acho, né? 2 anos atrás, acho que no Blackwing já não era mais meta, acho que foi 2009. Então, esse tipo de mudança que você tem que fazer faz muita diferença. As outras duas banidas, eu vou falar só das banidas nesse vídeo, vou fazer um outro vídeo falando sobre os outros, porque tem muita coisa para ser dita, e se eu falasse muito rápido, eu acho que ia ficar ruim o vídeo, então eu acho mais jogo fazer um vídeo e fazer um outro explicando o resto. Eu acho que até as pessoas preferem que eu explique com mais profundidade esse tipo de coisa, porque a maioria dos vídeos que as pessoas fazem, baniu o Dragon Ruler e baniu o Card Destruction, sei lá, e não fala profundamente. Eu gosto de ver. Esse é o tipo de coisa que eu gostaria de assistir. Eu espero que vocês gostem de assistir isso também. Eu não seja o único que gosta de ver isso. As coisas um pouco mais aprofundadas. Eles baniram o Solen porque no formato sem Heavy, o Solen seria uma carta muito chata. Assim como ele já foi quando o Heavy estava banido. Eu acredito que esse vai ser o primeiro formato que vai ter o Heavy. Vai ter sem Heavy, sem Trunade, sem Cold Wave. Nenhuma das 3, sabe? Acho que vai ser, eu não lembro se teve algum formato que foi sem nenhuma. Então o Solen também é uma carta. Eu acho que o Solen poderia ter ficado. Mas, cara, eu acho que se é pra dar um reset, dá um reset direito, entendeu? Reseta, bane logo tudo. Vamos jogar tudo de novo, entendeu? É chato pra quê? Eu perdi um monte de carta nessa história. Mas não é por isso que eu vou ficar reclamando. Eu vou ficar, na verdade, motivado em querer jogar com coisas diferentes, né? Ao invés de montar o mesmo deck com as mesmas 20 cartas quando começa, entendeu? Acho que vai ser interessante isso. E a outra carta que foi... Estão falando comigo aqui. E outra carta que foi banida foi o Ultimate Offering, que dá o TK, né? Dá o TK no Maldoshi, no Gadget, Machina, esse tipo de deck. Então é isso, eu vou falar só das banidas por enquanto. No próximo vídeo eu vou falar do resto. Espero que dê tempo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!